Bom, pessoal, tranquilo? Então, continuando o nosso trabalho, nossa lista, vamos falar um pouquinho sobre o exercício 11. Um gás perfeito tem um volume de 12 litros, encontra-se no interior de um frasco sob pressão de 3 atm. Então, está dando valores de volume e pressão, temperatura também. Inicialmente, o gás sofre uma transformação isotérmica, de tal forma que sua pressão passa a ser 9 atm. Então, houve uma transformação isotérmica. A seguir, o gás sofre uma transformação segundo a lei de Gay-Lussac, atingindo uma temperatura de 500 Kelvin. Quer saber os volumes após as duas transformações, respectivamente, né? Aqui acontece uma coisa interessante, que é um conceitozinho que às vezes complica, que é o cara não lembrar que transformação que é, qual a lei que por que eu tenho que ficar lembrando de nome? Então, aqui é um exemplo de um texto, um exercício, o cara está citando um nome. Se você não souber quem é a lei do Gay-Lussac, como é que fica? Você vai saber o quê? Vai falar o quê, né? Então, a gente colocou aqui algumas situações importantes. Lei de Boyle, lei de Charles e lei de Gay-Lussac. A lei de Boyle indica ou implica que a transformação está associada a uma transformação que é isotérmica. Ele mantém a temperatura constante. Tá lá. Isotérmica. A lei de Charles está associada a uma transformação que é onde o volume é constante, né? Então ela é isocórica, ou isovolumétrica, né? Ou isométrica, então, são sinônimos. E a lei de Gay-Lussac é uma transformação associada a isobárica, onde a pressão é constante. Tá lá, ó. Isso aí pode causar uma confusãozinha na hora, mas é legal que você lembre disso aí, né? Gay-Lussac isobárica, Charles isocórica e lei de Boyle isotérmica, tá? Bem, beleza. Então aí o que nós estamos que fazer? Nós temos duas situações, duas transformações para trabalhar, né? A primeira ele já fala que é uma isotérmica. Então, se é uma isotérmica, ou isotérmica, temperatura constante, P1, V1 igual a P2, T2, né? Essa é isotérmica, PV constante. Isso significa, se eu colocar os valores, ó, a pressão inicial, né? Paraná consumir a pressão de 3 atm. Então, P1, 3. O volume que ele ocupa, 12 litros, tá lá, igual. O P2, ele vai passar para uma pressão que é de 9 atms, 9 atms, e ele quer saber o volume. Então, nessa situação, dá pra gente descobrir de boa isso aí, né? Então vai ficar lá, 3 vezes 12, 36, 9, passar dividindo, 36 dividido por 9, vai me dar um volume de 4 litros. Esse é o primeira resposta, primeira transformação. Então já tem o volume dessa primeira transformação. Aí ele fala da lei de Gay-Lussac. Então a lei de Gay-Lussac é uma isobárica, né? Como é uma isobárica, o que eu tenho na isobárica? Bom, eu tenho lá pressão constante. Então, V2, T2, que seria a segunda, o estado inicial da segunda transformação, é o final da primeira, né? E aí, V3, T3, né? Mantendo aí as características de cada estado. E aí é só a gente, né, ter o cuidado. V2 quem que é? O 4. Tá lá. A temperatura T2 é aquela temperatura inicial na primeira que não apareceu aqui e se manteve constante, que é os 200 Kelvin, lá no início. Igual V3, eu não sei, eu quero saber. E aqui eu tenho a temperatura T3, ele fala que passa para 500. Tá lá, 500, né? Então isso aqui, ó, tchucut, tá lá. Vai ficar lá 5 vezes 4, 20. 20 dividido por 2, eu vou ter lá um V3 igual a 10 litros, super tranquilo. Acho que a única dificuldade do exercício mesmo é você relacionar as leis, os nomes das leis com as transformações específicas aí dos gases. Tranquilo, gente? Beleza, né? Sossegadinho? Tá. O exercício 12 vai falar um pouquinho do motor a combustão. Eu fiz um esquema, mais ou menos, para a gente tentar relembrar um pouquinho sobre motores de combustão externa, o ciclo Otto especificamente, né, que é o ciclo da gasolina. Então, como é que funciona mais ou menos a história? Bem, eu tenho o que eles falam de 4 tempos, né? É o tempo da admissão, é o tempo da compressão, da explosão e do escape. São 4 tempos, né? Se você olhar a literatura, olhar as aulas que a gente fez de termodinâmica, você vai ver lá
motor a combustão interna. Então eu fiz um esqueminha mais ou menos para você entender, tá? Aqui eu tenho o cilindro, né? Que é onde o pistão esse amarelinho aqui, ele corre aqui dentro. Aqui está o eixo virabrequim do carro, né? Normalmente não é desse jeito, né? Os cilindros são colocados, né? Os dois externos sobem, enquanto os dois sobem, os outros dois descem e tal, mas a gente colocou aqui para mostrar mais ou menos os tempos, tá? Então o primeiro tempo, o que que é? Esse pistão, ele desce. Quando ele desce, tem duas válvulas aqui em cima. Que são como se fossem um Lzinho, tá? Mas é uma tampinha. Então, quando ele desce, o que acontece? A válvula desse lado, ela abre. E aqui é que onde entra a mistura ar-combustível. Então, a válvula desse lado abre, a hora que ele desce, então ele puxa a mistura ar-combustível para encher o cilindro. Então, esse aqui é o primeiro tempo, tá? Que é o tempo da admissão, que é, na verdade, um aumento de volume, que é de A para B. Beleza? Então, a setinha de A para B está aumentando o volume, que é volume, eu acho que ali é... Deixa eu ver, vamos ver como é que ele colocou o gráfico, pressão, né? Pressão, volume. Gráfico, pressão, volume. Então, ele fez, aumentou o volume no primeiro tempo. O que vai acontecer? No próximo tempo ele vai subir. Então, a hora que ele sobe, as duas válvulas agora estão fechadas, e ele vai subir. Então, ele vai subir, diminuindo o volume, não, tá diminuindo o volume, até chegar no máximo ali. A gente fala que aqui é o ponto morto inferior, e aqui em cima é o ponto morto superior, né? Tá lá. Então tem um curso, isso aí, que a gente chama de cilindrada, né? Bem, ponto morto superior. No ponto morto superior, o que está acontecendo aqui é que essas duas válvulas estão fechadas. Então ele chega lá em cima, então ele tem um aumento, né? Aumenta a pressão, está lá em cima. E aí é que acontece a grande sacada, né? No momento onde ele está todo comprimido, big numa pressão, o que acontece? Naquele momento onde você tem a mistura de combustível ali, aqui em cima que tem a vela, vem lá a centelha. Ela pega e tal, dá uma faísca. Nessa faísca, essa mistura de combustível faz o que? Ela explode. E ao explodir, ela explode, ela entra em combustão e ela, sem alterar o volume, então aqui ó, sem alterar o volume, então numa isocórica, né? Tá lá, beleza, uma isovolumétrica, ela aumenta pra caramba a pressão por conta de inflamar, né? Então ela aumenta pra caramba e chega no ponto D. Então, beleza, chegou lá em cima. E aí o que ela faz? Ela joga a cabeça do pistão para baixo. E aí o pistão desce, que é esse alívio aqui, ó, que é onde efetivamente ela realiza o trabalho, onde ela joga o cilindro para baixo que faz o eixo girar, né? Então aqui, ó, tem lá de D para E, é a hora que ela está jogando esse cilindro para baixo. Então, admitiu, comprimiu, explodiu, jogou para baixo. E aí o que acontece? O restante, né, jogou para baixo, a queima, tá tudo fechado aqui, ó, queima, tá aqui, ó. Então tem produtos que não queimaram direito, tal, o que resta da combustão, a fumaça, né, que o pessoal fala, fuligem e tal, ele tem que tirar do cilindro. Então o que acontece? O cilindro sobe de novo, só que agora aquela válvula que estava inicialmente fechada, agora abre e a válvula de admissão está fechada. Ele joga para cá, sobe e manda todo o resultado da combustão para fora. A gente chama isso aqui de escape. Então você tem lá a admissão, aí eu tenho aqui a compressão, tá lá, a explosão, e aqui eu tenho o escape. E aí a gente tem os 4 tempos, né? E exatamente aqui, ó, admitiu, comprimiu, naquele momento que ele comprimiu, ele aumenta a pressão porque ele inflama, explodiu, foi lá embaixo, né? Então, ó, na explosão ele vem até para baixo, aqui, ó, explodiu. Daí o que acontece? Como ele explode, essa parte aqui é interessante. Porque como ele explode, ele joga a cabeça do pistão para baixo, ele esfria. E ao esfriar, porque a hora que você explodiu, não está mais inflamado, ele jogou a cabeça do pistão para baixo, ele acaba esfriando. Então aqui, sem alterar o volume, ou seja, nesse ponto morto inferior aqui, ele dá uma esfriada na massa, né? naquilo que restou. Ele esfriou, então ele cai a pressão, porque deu uma esfriadinha, deu uma mudada, e aí o que acontece? Aí você tem uma transformação isocórica também, mas de baixa, né, diminuindo a pressão. E depois o que ele vai acontecer? Ele vai diminuir o volume de novo, porque ele vai subir e vai jogar os gases para fora. Então esses são os 4 tempos, tá? O cara faz uma pergunta simples, que teoricamente não é tão simples assim.
Ele diz assim, ó, deixa eu ver lá. Ele fala em que ponto do gráfico acontece a centelha, né? Em qual ponto desses caras aqui, ó, A, B, C, D, E, acontece a centelha? Então, se você entendeu, admitiu, comprimiu, e aí o que acontece? A centelha tem que acontecer aqui, ó, para ela inflamar e aumentar a pressão devido a essa queima, né? Para depois jogar a cabeça do pistão para baixo. Então, onde ocorre a centelha é neste ponto aqui, ó, que é onde aqui acontece a centelha. Esse aqui é o ponto C do gráfico. A centelha bate naquela mistura que está totalmente comprimida, inflama e aí aumenta a pressão por conta disso, e esse aumento de pressão faz a cabeça do pistão vir para baixo. Tranquilo? Beleza? Continuamos, tem mais um pouquinho.